Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai. Quando viram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No imaginário, ou na fantasia da gente, nós procuramos sempre um espetáculo. É difícil a gente querer ser ator no teatro. A gente é mais fácil assistir um teatro do que agir dentro. Esse teatro é a vida, onde todos nós somos chamados a viver, não uma imitação de fatos que outros realizam, mas a nossa própria vida. Por exemplo, nós temos o Evangelho de hoje, que fala da transfiguração daquele homem que daqui a pouco vai ficar na cruz como um verme, que ninguém tem capacidade e coragem de olhar. Quem de nós, mesmo que seja um parente com saúde, etc., quando fica tudo cheio de chagas, etc., a gente pensa no que era, mas no que é, não temos muita vontade de olhar, não é? E Cristo, na sua dimensão humana, vai ser isto na cruz. Considerado não um homem, mas simplesmente como um verme. E não somente física, e não só fisicamente, mas também moralmente. Porque foi rejeitado, imagina vocês, rejeitado pelos sumos sacerdotes, os responsáveis de uma história de 2000 anos. Não era brincadeira, não. Foram os sumos sacerdotes, é como se o Papa, os bispos, te excomungassem e você não presta mais para nada. Então veja que é uma história real. Claro. E ele continuou a sua história. Enquanto o mundo cria suas imagens, então até nas nossas imaginações, etc., de glória de Deus, quantas vezes acontece entre de nós assim, e primeiro, acontece a morte. Poucas vezes a gente, diante de um morto, fala, ressuscitou. Não? A maior parte das vezes que eu ouço mesmo cristãos
descansou. Ou não é assim, não? É mentira. Descansou, não é? Repouso em paz. Descansou, acabou. Que futuro tem a vida? Eu lembro, fazia anos que não acontecia mortes na minha família. Quando me formei padre, foi descoberto um câncer, que depois nem sei se era verdade. Meu pai foi levado para o hospital e ele ainda, mais torrão do que eu, eu não vou me apresentar a Deus com a barriga aberta, não. Eu não quero ser operado, não. Se tiver que morrer, eu vou morrer assim mesmo. Tá? Não quis ser operado, já estava tudo pronto. Aí a freira me chamou, falou: Frei, olha, vocês estão levando para casa um moribundo. Seu pai tem 2 meses de vida. E eu tinha estudado teologia em Roma, faculdades famosas, é como se tecnologia hoje em dia vocês pudessem estudar em Harvard, Central lá em Massachusetts, etc. Assim, a teologia em Roma era mais famosa. Eu tinha a cabeça cheia de ideias, entre aspas, religiosas. Mas aí tem uma realidade prática. Que a gente estava levando para casa um moribundo. E diante dessa realidade prática, eu tive que dizer a mim mesmo se acreditava em tudo aquilo que eu tinha estudado. E eu lembro que no carro, quando meu cunhado estava me levando para a paróquia onde eu estava trabalhando, falei: Hugo, olha, a freira falou que o pai tem 2 meses de vida. Estamos levando para casa um morto. Mas veja bem, nós não estamos levando para casa um morto, um moribundo. Porque eu creio na ressurreição. Então, é diante da tua carne que morre que você tem que dizer se acredita que aquela carne vai ressuscitar. Religiosidade não são ideias extravagantes, não são filosofias, não são coisas vãs. Ou é ou não é. Ou é ou não é. É uma realidade. Então, domingo passado, agora começando a quaresma, nós falamos claro. No mundo existem 2 histórias. A história dos homens e a história de Deus. É preciso ver e saber que história nós escolhemos. Porque a história de Deus, ela se reflete em nós. Não é uma história à parte. Não existe o mundo de Deus e o nosso mundo. Existe um único mundo, o mundo de Deus, onde tudo é vida, onde tudo é esplendor, que não se manifesta. No Evangelho de hoje nós temos a manifestação exterior daquilo que Cristo era. Passei ali, aos olhos do mundo, era um simples carpinteiro. Por isso que não aceitava que ele fosse filho de Deus. Então ele levou só 3 pessoas lá para assistir a esta transfiguração dele. Transformação por quanto pudesse ser. Porque quando você experimenta Deus, às vezes eu tentei escrever, quando tive algumas experiências assim, não tinha palavra humana. Tá, as roupas eram brancas que nenhuma lavadeira pode fazer, né? O sol, o rosto resplandecia. Isso é bobagem. Não tem. Você não enxerga aquilo, as nossas palavras humanas são feitas para transmitir realidades humanas, afetos humanos, poesia humana. Elas não são feitas para expressar realidades espirituais que também nos pertencem. Que não nos pertence só o corpo,
Não nos pertence só a inteligência. Não nos pertence somente os afetos. Nos pertence também um espírito, que nós falamos domingo passado. Quando Deus nos criou, aí o problema é de fé. Mas a fé não em Deus, a fé em você. A fé em você. Para dizer quem é você. Quem é o seu filho? Quem é o seu pai? Quem é o seu avô? Quem são aqueles que morreram? Esta é a revelação que Deus fez. É sobre o ser humano. Que nós entramos a participar desta história de Deus. E em Cristo, feito homem, por isso muito prático, muito real, coisas que muitos judeus, por exemplo, não admitiam, que Cristo fosse Deus, porque um Deus não podia ser um carpinteiro. Aí, não muito, mas às vezes falaram, Frei, mas o senhor está varrendo a coisa, mas um padre não tem que fazer isso. Não tinha antigamente esta ideia também, que padre podia varrer o chão, não podia limpar banheiro. Tinha, não tinha um pouquinho esta ideia? O padre era, não me toques. Frei, o senhor é padre, não pode fazer isso. Ok. Então eu virei mais do que anjo, não virei nem anjo, não virei mais do que anjo. Entende? Então, aí a gente está conversando com o Antônio dos Atos agora, que o Papa Francisco faz. Nada de mais real do que aquilo. Atos humanos, reais. Não fica lá em cima falado. Então, nesta pessoa real, que se chamava Jesus Cristo, que está encerrada, fechada, toda a história da humanidade. Tem um canto lindo, não temos em português. Toda a história esperava a vinda de Cristo. Toda a história. De todos os povos. Deus preparou a história toda. É incrível, gente. Isso ou dá uma loucura ou dá uma alegria imensa. Dá uma loucura para você pensar o quê? Naquele homem de Nazaré, de onde não pode sair nada de bom. A história inteira de todos os povos, de toda a ciência, de toda a mecânica, de todo o átomo, de todas as energias do universo, esperava aquele homem. E isso dá um abismo de loucura. Dá uma alegria imensa, que para mim, pessoalmente, que sempre quis conhecer tudo, estudar tudo, conhecer as línguas, sempre tive esta coisa. Quando rezo, tem uma oração bonita que fala: entregando-te, ó Cristo, faça-nos possuir contigo toda a criação, pois todo o universo te pertence. Então, eu posso parar de estudar, mas tenho que me transformar em Cristo para eu ter um conhecimento universal. O que é o mais difícil? Estudar é fácil. Transformar-se em Cristo, aí também virá o meu conhecimento. Então a minha vida é em Cristo, a minha vida é em Deus. Aí que é aquilo que eu chamo de fé cristã. É em Cristo, é uma coisa muito real. Como disse, os judeus não admitiam que Deus se fizesse homem, e mais ainda aquele homem crucificado. Os muçulmanos não admitem, porque Allah é um grande, não é que quero ofender, coitado, que tem fé, é problema dele, mas estou falando disso porque muitas vezes também nós na igreja, falamos no Espírito, falamos nisto, falamos aquilo, gente, prestemos atenção, gente, a não se perder. Prestemos atenção, gente, a não se perder. Fé não é sentimentalismo, não. Que se formos atrás do sentimentalismo,
Cristo é o homem mais desgraçado do mundo, mais perdido do mundo. O sentimento dele na cruz, primeiro no Jardim das Oliveiras, o sentimento dele era o quê? Um medo enorme, imenso, infinito. Como reação, como é que se chama, ter um nome, somatizou. Cristo somatizou, não? Vocês entendem essa palavra, não? Somatos, em grego, seria corpo, não? Incorporou, diriam os espíritas, não? Mas ele somatizou no seu ser físico a angústia que ele tinha dentro. Somatizou como? Suando sangue. Veja que são coisas muito reais. A alma dele estava angustiada até a morte, ele falou para os apóstolos. Ficai comigo, descei comigo, estou angustiado até a morte. Somatizou ele. E Lucas, que escreve, que era médico também, conta, o único evangelista que conta que ele suou sangue pela angústia que tinha dentro. Não sei a experiência de vocês na vida, eu tenho experiência de suor frio. Eu colocava a mão em cima do meu braço, era como se tivesse gelo. Imagina suar sangue. Eu lembro que sentia dentro, quer dizer, não lembro bem, mas sei a situação que era uma angústia de morte mesmo. Suar frio. Imagina você suar sangue. Então, se formos com esses paradigmas, com estas visões, nós que queremos visões esplendorosas, etc., não temos fé, perdemos a fé. Então, a fé não pode ser um sentimentalismo. Porque naquela angústia, ele falou, meu Deus, é isso nossa gente. A gente acompanha isso tantas vezes nas pessoas que sofrem, nas pessoas até que se suicidam. Por que se suicidam? Porque não quer sofrer mais, gente. Que a vida não tem mais sentido. O suicídio não é um condenado, é um coitado, que não tem força para sair daquilo. Então ele quer acabar com aquela angústia, com aquela dor, com aquele vazio enorme. Esse é o suicídio. E dentro da igreja tem até proibido de fazer funeral um suicídio. Meu Deus do céu. Compreende? Que tipo de religiosidade nós criamos? Julgamos, condenamos, tudo com nossas ideias, nossas visões, não com a realidade. Então, como disse, naquele momento em que Cristo suou sangue, ele disse a Deus, como muitas pessoas dizem a Deus, mas pessoas que levaram uma vida santa, uma vida errada. O Padre Pio, vocês ouviram a falar de Padre Pio, não? Que tinha os estigmas, etc., não? Eu li as cartas dele, os diretores espirituais. Ele pedia, e as pessoas que se confessavam com ele, ele pedia encarecidamente que não aguentava mais a dor. Que pedisse a Deus que o matasse. Ele não se suicidava, se trata que tinha uma fé grande. Mas que Deus o matasse. Então, Padre Pio não tinha fé. E Cristo, quando suou sangue, disse, Pai, afasta de mim este cálice, não tinha fé. O que ele falou? Faça você, realiza você. Que se realiza você que é vida. Como cirurgião, realiza a cirurgia num paciente doente. Assim Deus realiza. E se precisa cortar, corta. O seu plano. Porque qual é o plano? Não vamos falar do outro traço de Cristo na cruz, quando ele fala até por que me abandonaste, Deus? Vamos deixar de lado isso. Porque qual é o plano de Deus? Qual é a glória de Deus? É verdade,
No Antigo Testamento era o templo que se enchia de esplendores e nós continuamos a esfumaçar as nossas igrejas com incenso, com isso, com aquilo, não? Montes. Pensando que isso seja a glória de Deus. Pensando que isso seja liturgia. Liturgia é vida, gente. Liturgia é vida. Porque qual é a glória de Deus? Antes de falar o que é a glória de Deus, para vocês compreenderem, qual é a glória de vocês pais? Se tem filhos, qual é a glória? Não é o sucesso dos filhos? Não é? Tem algum valor maior do que isso? Sucesso biológico, que tem uma vida sadia, física, intelectual, que tem um trabalho, que tem um futuro, vamos dizer só, simplesmente a nível humano. Que afetivamente se relacione bem, que não se perca, que não seja entregue aos vícios, que não seja entregue à droga, tudo isso daqui. Essa é a glória de vocês pais. Pode ter todo o dinheiro do mundo, mas esta é a maior glória de vocês. E qual é a glória de Deus? Somos nós. Não é as insensações. Não é. Somos nós. Quando a gente se realizar na própria vida, de acordo com o desígnio de Deus. E qual é o desígnio de Deus? Que em nós seja vencido todos os males. E são bastantes os males. Começando pelos males psíquicos, mentais. Não estamos falando de hospitais psiquiátricos, etc. Não. De todas as nossas doenças mentais, vazios, etc. Que andam pelo mundo junto conosco. Entendeu? Tem às vezes gente que vem aqui, que lindo, é o paraíso aqui. Não, aqui é o paraíso terrestre porque é feito por Deus. Agora, quem pode atrapalhar aqui somos nós que trazemos a nossa maldade aqui. Mas aqui isto é feito por Deus materialmente. Agora somos nós que devemos criar o seu paraíso. Entendeu? Então, a glória de Deus somos nós. Então vem toda a quaresma. E Cristo, como homem, quis manifestar no Evangelho de hoje o futuro. Aquilo que nós chamamos de... Vocês lembram? Quais são as virtudes cristãs? Que deveriam ser virtudes cristãs, mas que quase não temos nenhuma. Fé, esperança e caridade. Fé que acreditamos na palavra de Deus. Acreditamos no projeto que Deus faz, não no meu projeto. A maioria das vezes eu vou rezar para que Deus realize o meu projeto, não o dele. Gente, se vocês soubessem o quanto eu fiz para não ser padre, vocês não acreditam. Mas não por vício, não porque queria gozar a vida, etc. Não, porque honestamente achava que não era o meu caminho. Vou contar só uma para vocês terem. Mas o problema é que você depois tem que se colocar sempre nas mãos dele, para ele conduzir do jeito dele que você não entende, você não sabe. Eu lembro, na escola eu sempre primeiro tranquilo estudar. O pior é que era primeiro sem estudar. Mas se estudasse, ia ficar um poço de orgulho e de vaidade. Entendeu? Aí, eu prestar exame, para mim era aquela vaidade enorme. Não? Mas Deus me deu uma profissão que eu não conseguia nem lembrar mais nada. Tinha que prestar um exame do diaconato 1 ano antes de ser padre. Estudei, não entendi nada. Gozado, quando estava no liceu, eu estudava, não entendia porque as pessoas não conseguiam estudar, não conseguiam ser bom como a gente. Falei, mas por que aquela lá? Somos todos inteligentes, somos todos bons, por que eles não conseguem estudar? Eu não entendi. Quando fiquei burro de pai e mãe, aí entendi que quando a cabeça não funciona, não adianta você... Não lembrava nada. Preparei a mala,
Até tem as freiras de clausura que sempre mandei eu contar esta história para as freirinhas lá. Freire, conta aquela história, né? Preparei a mala, falei, Deus, eu vou embora. Desse jeito não posso continuar, não vou ser padre, não. Já com a roupa dentro, sapatinha e pouca roupa. Falei, vou prestar exame. Vamos fazer uma coisa, não? Se eu passar, não sabia nada, sabe o que eu não sabia? Nada, absolutamente. Como se você estudasse matemática, alguém vai te perguntar sobre geografia. Não. Se eu passar, sinal que tenho que ficar. Se eu for reprovado, vou embora. Tá bom. Fui prestar exame, 25 anos lá, tem um padre velhinho, só perguntar, nada. Perguntou, nada. Fiz umas 7, 8 perguntas. Respondi absolutamente nada. No íntimo, falei, bom, vou ser reprovado, então vou embora. Resolvo o meu problema. Mas para Deus não era este o problema, era outro. Aí o padre olhou para mim e falou, meu filho, eu não sei por que você não respondeu. Eu só sei uma coisa, que você vai ser um bom padre. Está promovido, passou de para frente. Foi a promoção mais chata que eu recebi na minha vida. Porque a gente quer se libertar do problema. Eu achava que não tinha mais vocação do que me libertar daquela angústia. E ele fala na cara dura, vai em frente com coragem, meu filho. Além do mais, além de eu passar, ele disse, não, pode ir em frente tranquilo, que vai sair com padre. Nunca tinha me visto, porque ele era em Roma, tem milhares de padres lá, imagina. Entendeu? Então veja que os caminhos dele não são os nossos caminhos. Mas você se coloca em jogo com ele. Ou você insiste com Deus para querer as tuas coisas do jeito que você quer, do jeito que você imagina. E esta é a história vivenciada em Cristo, apresentada realmente por Deus, e dentro da qual nós nascemos, crescemos e vivemos e morremos. Ou uma história simplesmente humana, feita com os nossos desejos? Graças a Deus. Gente, vocês me desculpem, deixa de desabafar. Estou tão cansado de ouvir as pessoas falar graças a Deus. Tanto que eu sempre digo, é a realidade da minha vida, gente. Deus nunca me concedeu o que eu pedi. Nunca. A não ser para os outros. Quando pedi alguma coisa para os outros, ele concedeu. Mas, eu lembro o câncer de uma... Quando fiquei doente ultimamente lá em Roma, descobri que eu estava com câncer e tinha uma menina que praticamente estava nas últimas, com câncer nos rins. Quando eu soube da notícia, falei, Deus, olha, vamos fazer uma coisa. Eu não vou te pedir para eu sarar, mas sara a menina, vai. Se quiser sarar os dois, o problema é seu, não é meu. Mas, se você tiver que sarar alguém, então toma a minha vida. Eu já estou quase com 70 anos, a menina tem 5 anos, então... Aí saramos os dois. Acho que foi a única coisa, a única vez. Entendeu? Tanto que a menina está bonitinha, 12, 13 anos agora, depois contei a história para ela. Entendeu? Mas as outras vezes, que eu saiba, nunca. Mas sempre Ele me deu aquilo que eu precisava. E que eu nem sabia que precisava. Então veja que tem uma história atrás de nós. Tem um amor atrás de nós. Feito de coisas reais.
e de coisas que incidem dentro da nossa vida. E não são coisas como o mundo fala, que você perdeu aqui e ganhou ali, mas sempre no mundo material. Não, gente. Você perde às vezes a matéria, mas ganha no espírito. Porque é aquilo que mais vale. E será pela potencialidade do nosso espírito, que é imortal, que nós ressuscitaremos. Nós não poderíamos ressuscitar como uma semente, não pode brotar de novo se não tiver dentro dela a vida da própria semente, que se reproduz biologicamente. E nós não poderíamos ter a capacidade, não é que Deus vai no sepulcro, puxa um defunto, você está vivo de novo. Não, gente, não existe. Existem as leis que Deus colocou. Então Ele colocou como lei, como em cada semente biológica, física, já colocou o princípio da vida para que ela se possa reproduzir. Ela vai morrer, mas vai se reproduzir numa vida nova. Então o princípio de vida que está dentro. Que até crianças se entendem. Eu perguntava a criança pequena. Eu lembro quando fiz um enterro de uma pessoa, um homem de 37 anos, faleceu, infarto. E tinha um menino de 5 anos lá, perto do túmulo. Eu falei, você sabe o que aconteceu? Enterramos o meu pai. Eu falei, não enterrou seu pai. Por quê? Eu falei, agora você vai para casa, daqui a um mês a gente vai voltar aqui. Coloca um feijão dentro da água. Veja o que acontece. Ele colocou um feijão, quando voltamos lá, falei, escuta, colocou o feijão. O que aconteceu? Ele brotou. Então nós não enterramos seu pai. Nós colocamos seu pai nas mãos de Deus. E por que o feijão brotou? Porque ele tinha vida dentro. Criança entende, porque na escola aprende que tem vida, não é? E nós não aprendemos que temos vida dentro, não é? Foi ensinado isso para vocês no catecismo? Não. Por isso que nós jogamos fora a nossa existência. É bonito que as sementes possam ter vida dentro. Nós, seres humanos, infinitamente superiores às sementes, não temos vida dentro. Então somos condenados a total... Aí inventamos um monte de coisas. Inventamos a reencarnação, inventamos isto e aquilo. Tudo besteira. E veja bem que o feijão, a semente, eles renascem com uma vida visível. E nós, como Cristo, ressuscitaremos numa vida visível. São Paulo fala que se plantará um corpo mortal e vai ressuscitar e renascer um corpo, presta atenção, eterno, imortal. Vai ressuscitar um corpo. Então este é a Quaresma, que através da pessoa de Cristo está nos levando ao grande mistério, ao grande acontecimento que será a morte seguido pela ressurreição. E Jesus ele se apresentou aos discípulos transfigurado para lhe mostrar o mundo futuro, que nós não sabemos. Quando muitos de vossos pais, vossos avós vieram para o Brasil, alguém dizia para eles que aqui tinha terra onde tinha futuro. Saíam da pobreza. Mas eles não tinham visto. Não tinham visto. Acreditaram em alguém. Emigraram da própria terra onde passava fome, onde tinha necessidade. Assim também o mundo futuro. É Deus que nos fala deste mundo futuro. Sabe o que a gente fala? Será.
Nunca ninguém viu voltar alguém? Ou não é? Ou não é? É cristãos que frequentam a igreja que falam isso, viu? Não são pagãos que vivem no mundo, não. São cristãos que frequentam a igreja. Será? Nunca ninguém voltou para nos contar. Então, se ninguém voltou para nos contar, Cristo veio de onde? Ninguém viu a Deus. O Filho de Deus, que viu a Deus, nos contou que é Deus. E ele passa através de uma experiência de morte e destruição para depois aparecer vivo. Ninguém voltou. Pelo menos vão falar que um voltou. Pelo menos um, para nos contar. Não é? Então, esta é a famosa preparação quaresmal, preparação mental, até chegarmos ao acontecimento da morte e da ressurreição de Cristo, já mais preparados para ver também se nós também podemos esperar neste acontecimento da morte e da ressurreição e da nossa vida, finalmente realizada em Cristo. Finalmente realizada em Cristo. Uma santa dizia claramente, só tu pode satisfazer, só tu pode saciar a nossa sede de infinito. Só tu, ó Deus. Nenhuma coisa mudou. Vai poder saciar a nossa sede de infinito que também está dentro da gente.